Escondido nas entrelinhas de textos antigos e nos recônditos de mosteiros ancestrais, como os do Monte Athos ou da Biblioteca Vaticana, um enigma sobre as diferenças entre católicos e ortodoxos desafia o tempo e o conhecimento convencional. Esta é a jornada investigativa que desvenda segredos e conexões surpreendentes, baseada em documentos históricos, testemunhos de época e as mais recentes análises acadêmicas e arqueológicas sobre a divisão e evolução dessas duas grandes tradições cristãs. Prepare-se para questionar o que você achava que sabia. As raízes do catolicismo e da ortodoxia oriental mergulham profundamente no mesmo solo fértil. A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo e a igreja estabelecida por seus apóstolos no primeiro século. Os primeiros vestígios de uma comunidade cristã unificada são abundantemente documentados nos Atos dos Apóstolos, parte do Novo Testamento, datado do final do primeiro século. Conforme descrito nas epístolas paulinas e nos escritos dos padres apostólicos, como Inácio de Antioquia em suas cartas do início do segundo século, a igreja primitiva era caracterizada por uma comunhão de bispos e uma fé compartilhada. No entanto, desde os primórdios, a vastidão geográfica e as diferenças culturais dentro do Império Romano começaram a semear distinções sutis. O império era bilíngue. O latim predominava no Ocidente, enquanto o grego era a língua franca no Oriente. Essa divisão linguística, como aponta o historiador eclesiástico Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica do século IV, gradualmente influenciou a forma como a teologia era articulada e vivenciada em diferentes regiões. A estrutura da igreja primitiva evoluiu para um sistema de 5 grandes centros de autoridade, conhecidos como a Pentarquia, formalizada em vários concílios ecumênicos, como o Primeiro Concílio de Niceia, em 325, e o Primeiro Concílio de Constantinopla, em 381. Estes centros eram Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. O bispo de Roma, como sucessor de São Pedro, gozava de uma primazia de honra, mas a natureza exata dessa primazia se tornaria um ponto crucial de discórdia. Séculos mais tarde, quando cruzamos esses dados com os escritos de teólogos como Agostinho de Hipona, no Ocidente, séculos IV e V, e João Crisóstomo no Oriente, séculos IV e V, preservados em bibliotecas monásticas e coleções patrísticas, uma nova camada de compreensão ou contradição intrigante emerge sobre a eclesiologia, ou seja, a doutrina da Igreja. Enquanto o Ocidente começava a enfatizar a autoridade jurisdicional do bispo de Roma, o Oriente mantinha uma visão mais conciliar, onde o bispo de Roma era o primeiro entre iguais, primus inter pares. Um dos debates teológicos mais significativos que exacerbou as tensões foi a questão do filioque. Originalmente, o credo niceno-constantinopolitano, formulado nos concílios de 325 e 381 e ratificado no concílio de Éfeso em 431, afirmava que o Espírito Santo procedia do Pai. No entanto, a partir do século VI, igrejas locais no Ocidente, começando com o Terceiro Concílio de Toledo em 589, começaram a adicionar a cláusula "e do Filho", filioque em latim, ao credo. Esta adição, que se tornou comum no Ocidente e foi eventualmente adotada pelo Papa em Roma no início do século XI, foi vista pelo Oriente como uma alteração unilateral de um credo ecumênico e teologicamente problemática. Teólogos orientais como Fócio, patriarca de Constantinopla no século IX, em sua obra Sobre a Mistagogia do Espírito Santo, argumentaram vigorosamente contra o filioque, considerando-o uma heresia que subordinava o Espírito Santo. As diferenças culturais também desempenharam seu papel.
O Império Romano do Ocidente entrou em colapso no século V, levando a um vácuo de poder que a Igreja de Roma frequentemente preencheu, fortalecendo a figura do Papa. No Oriente, o Império Bizantino continuou por mais 1000 anos, com o imperador mantendo uma influência significativa sobre a Igreja, uma relação conhecida como sinfonia ou cesaropapismo, conforme analisado por historiadores como George Ostrogorsky em sua História do Estado Bizantino. O chamado Cisma de Fócio, no século IX, foi um prenúncio do que estava por vir. Disputas sobre a nomeação do Patriarca de Constantinopla e a jurisdição sobre a Bulgária levaram a excomunhões mútuas entre o Papa Nicolau I e o Patriarca Fócio. Embora a comunhão tenha sido restaurada, as tensões subjacentes permaneceram. Documentos da época, como as cartas trocadas entre Roma e Constantinopla, revelam a crescente incompreensão mútua. A data tradicionalmente apontada para o Grande Cisma é 1054. O cardeal Humberto de Silva Candida, legado do Papa Leão IX, e o patriarca Miguel Cerulário de Constantinopla foram as figuras centrais. Após uma série de disputas sobre práticas litúrgicas latinas na Sicília bizantina e práticas gregas no sul da Itália, além das já mencionadas questões do filioque e da primazia papal, as relações azedaram completamente. Em 16 de julho de 1054, o cardeal Humberto depositou uma bula de excomunhão contra o patriarca Cerulário e seus associados na Santa Sofia. Cerulário respondeu excomungando Humberto e os outros legados papais. É crucial notar, como salienta o historiador ortodoxo metropolita Callistus Ware em seu livro A Igreja Ortodoxa, que essas excomunhões eram pessoais e não explicitamente contra toda a Igreja Ocidental ou Oriental na totalidade. No entanto, o evento de 1054 simbolizou a fratura que vinha se aprofundando por séculos. As percepções populares em ambos os lados endureceram. A Quarta Cruzada, em 1204, foi um golpe devastador. Cavaleiros ocidentais, originalmente destinados à Terra Santa, saquearam Constantinopla, a capital do Império Bizantino e o coração da ortodoxia. Este ato de violência, descrito vividamente pelo cronista bizantino Nicetas Choniates em sua História, cimentou a animosidade e tornou a reconciliação quase impossível por séculos. Após o Grande Cisma, as duas tradições seguiram caminhos teológicos e litúrgicos cada vez mais distintos. A Igreja Católica Romana continuou a desenvolver a doutrina da primazia papal, culminando na definição do Papa como detentor de jurisdição universal e da infalibilidade papal em questões de fé e moral. Esta foi proclamada no Primeiro Concílio Vaticano em 1870, conforme detalhado em sua Constituição dogmática Pastor Aeternus. Outras doutrinas distintamente católicas que se desenvolveram ou foram formalizadas após o cisma incluem o purgatório, definido nos concílios de Florença e Trento, as indulgências, a Imaculada Conceição de Maria, proclamada dogma em 1854 por Pio IX, na bula Inefabilis Deus. E a Assunção de Maria foi proclamada dogma em 1950 por Pio XII na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. A Igreja Ortodoxa Oriental, por outro lado, manteve uma eclesiologia mais conciliar, onde a autoridade máxima reside nos concílios ecumênicos. Ela não aceita a primazia jurisdicional universal do Papa, nem a infalibilidade papal. Os ortodoxos veem o bispo de Roma como um patriarca que se afastou da comunhão dos outros 4 antigos patriarcados e da fé original da Igreja indivisa. Em relação ao filioque, a ortodoxia continua a recitar o credo sem a adição, sustentando que o Espírito Santo procede unicamente do Pai.
A teologia ortodoxa, como expressa por figuras como Gregório Palamas, no século XIV, também enfatiza a teosis, ou deificação, o processo pelo qual os humanos podem se tornar mais semelhantes a Deus através da graça divina e do esforço ascético. Liturgicamente, ambas as tradições compartilham uma herança comum nos sacramentos, mas desenvolveram rituais distintos. A Missa Católica Romana, especialmente após o Concílio Vaticano II, 1962 a 1965, pode ser celebrada em vernáculo e tem uma estrutura que, embora antiga, passou por reformas. A Divina Liturgia Ortodoxa, como a de São João Crisóstomo ou São Basílio Magno, é conhecida por sua beleza solene, uso extensivo de ícones e canto e por ter mudado muito pouco ao longo dos séculos. Os ícones, imagens sagradas de Cristo, da Virgem Maria, chamada Theotokos, Mãe de Deus, e dos santos, desempenham um papel central na espiritualidade ortodoxa. O Sétimo Concílio Ecumênico, em Niceia, 787, o último concílio reconhecido como ecumênico por ambas as tradições antes do cisma, defendeu a veneração dos ícones contra a iconoclastia. A teologia do ícone, como articulada por São João Damasceno, é fundamental para os ortodoxos. Embora a Igreja Católica também venere imagens sagradas, a profundidade teológica e a centralidade litúrgica dos ícones são mais pronunciadas na ortodoxia. No que diz respeito ao clero, uma diferença prática notável é o celibato. Na Igreja Católica de rito latino, o sacerdócio é reservado a homens celibatários, com raras exceções. Na Igreja Ortodoxa, homens casados podem ser ordenados ao sacerdócio e ao diaconato, embora os bispos sejam escolhidos entre os monges celibatários. Esta prática remonta aos cânones dos primeiros séculos, como os do Concílio de Trullo Quini Sexto, em 692, não reconhecido pelo Ocidente. Tentativas de reconciliação ocorreram ao longo da história, mais notavelmente no Concílio de Lyon, em 1274, e no Concílio de Florença, em 1439. Em Florença, um acordo de união foi assinado por muitos representantes orientais, incluindo o imperador bizantino João VIII Paleólogo, sob pressão política devido à ameaça otomana. No entanto, esta união foi amplamente rejeitada pelo clero e pelos fiéis ortodoxos ao retornarem para casa, como documentado por historiadores como Joseph Gill em The Council of Florence. A pesquisa arqueológica, embora não resolva diretamente as diferenças teológicas, ilumina o contexto cultural e as práticas da Igreja primitiva e do período bizantino. Escavações em sítios como Éfeso, Corinto ou as catacumbas de Roma revelam artefatos, inscrições e arquitetura eclesiástica que testemunham tanto as raízes compartilhadas quanto as primeiras variações regionais. Por exemplo, o estudo de basílicas paleocristãs no Oriente e no Ocidente pode mostrar nuances na organização do espaço litúrgico. Análises de manuscritos antigos, como os descobertos no Mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, continuam a fornecer insights sobre a transmissão de textos bíblicos e patrísticos, e também sobre as diferentes escolas de interpretação que floresceram no Oriente e no Ocidente. O Codex Sinaiticus, um dos mais antigos manuscritos da Bíblia, preservado neste mosteiro, é um testemunho da herança textual compartilhada. No século XX, um novo espírito de ecumenismo começou a surgir. Um momento marcante foi o encontro entre o Papa Paulo VI e o patriarca ecumênico Atenágoras I em Jerusalém em 1964. O primeiro encontro entre um Papa e um patriarca ecumênico em 500 anos. Isto foi seguido em 7 de dezembro de 1965,
pelo levantamento mútuo das excomunhões de 1054, um gesto simbólico de reconciliação expresso na Declaração Conjunta Católico-Ortodoxa. Desde então, a Comissão Mista Internacional para o Diálogo Teológico entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa foi estabelecida em 1980. Ela tem produzido documentos importantes sobre temas como a Eucaristia, o mistério da Igreja e, mais controversamente, a questão da primazia papal no primeiro milênio. Documentos como o Documento de Ravenna, 2007, reconheceram que o bispo de Roma ocupava o primeiro lugar na Igreja Indivisa, mas a natureza e as prerrogativas dessa primazia continuam a ser debatidas. Curiosamente, encontramos contrastes significativos ao examinar o papel da experiência mística. Enquanto ambas as tradições possuem ricas tradições místicas, a ortodoxia, com sua ênfase no exicasmo e na oração de Jesus, como descrita na Filocalia, uma coleção de textos de monges espirituais escrita entre os séculos IV e XV, integra a experiência mística de forma mais explícita na vida da Igreja. O catolicismo tem seus próprios grandes místicos, como Teresa d'Ávila e João da Cruz, mas a abordagem e a expressão podem diferir. Diante das evidências multifacetadas sobre as diferenças e semelhanças entre católicos e ortodoxos, desde os textos sagrados do Novo Testamento e os escritos dos padres da Igreja até os mais recentes estudos em história eclesiástica e teologia comparada, fica claro que esta divisão é mais do que uma simples curiosidade. É um espelho das complexas formas como a cristandade evoluiu e se diversificou. E talvez a maior lição aqui não seja uma resposta definitiva sobre quem está certo, mas o convite à contínua exploração, ao diálogo e ao profundo respeito pelas diversas jornadas espirituais que brotaram de uma raiz comum. A separação de quase 1000 anos moldou identidades distintas, mas a busca por uma maior compreensão mútua continua. O que esses mistérios da história e da fé ainda podem nos revelar sobre nossa própria busca por significado e unidade? A jornada para entender as complexidades entre católicos e ortodoxos é, em última análise, uma jornada ao coração da própria história do cristianismo. Esta investigação sobre católicos versus ortodoxos te surpreendeu? Se você, assim como nós, é fascinado pelos mistérios da fé e da história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.